Bom, então, obrigada, Eduardo, bem-vindo à nossa conversa. A ideia é a gente falar um pouquinho, então, conversar sobre a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, que a gente costuma falar na Eleva, que é o próximo grande desafio da escola depois da pandemia. Já seria o grande desafio se não tivesse a Covid, então ia estar todo mundo falando muito mais sobre isso do que está nesse momento, mas a verdade é que, independentemente de Covid, a ideia do novo ensino médio, da reforma, não parou. Tudo continuou, então isso realmente vai ser um grande desafio aí para frente. Então, vai ser muito importante e interessante a gente ouvir o que o Eduardo tem a dizer. O Eduardo está trabalhando com a gente, dando uma consultoria para a gente aqui na plataforma desde outubro, mais ou menos, de 2019, ajudando a gente a fazer esse currículo, que é um super desafio, que finalmente está entregue. Aí agora tem o desafio do material didático e de implementar isso. Mas, começando pelo começo, de fato, queria te perguntar, Eduardo, quais foram, você à frente muito desse projeto, as principais justificativas para que se fizesse uma mudança tão drástica do ensino médio no Brasil, não uma mudança só curricular, como foi, por exemplo, a base de ensino fundamental, que foi basicamente uma mudança mais curricular. Quando a gente fala de ensino médio, é uma mudança também estrutural. Então, quais foram as principais justificativas para uma mudança tão grande e as principais inspirações para esse documento conforme ele existe hoje? Olha, Carol, são vários fatores, né? O primeiro deles é que o ensino médio brasileiro, no formato que ele tem, com 13 disciplinas, padrão para o Brasil inteiro, ele é um único no mundo, né? Não existe lugar no mundo que você não tenha um ensino médio diversificado, um ensino médio que permita com que o estudante faça mais escolhas em relação aos interesses dele, que ele possa fazer aprofundamento, né, de conhecimentos de acordo com as carreiras que ele quer seguir. Então, no Brasil, basicamente, o estudante que fosse seguir no ensino superior, por exemplo, uma carreira na área de saúde, ele acaba estudando as mesmas disciplinas, os mesmos conteúdos que um estudante que vai fazer engenharia, enquanto que em outros países do mundo você tem uma coisa um pouco mais diversificada, ou seja, tem uma parte comum a todos, que são aquelas competências e habilidades essenciais, né, que todos os alunos devem desenvolver no ensino médio, mas depois tem a parte de escolha, onde o aluno que vai seguir, por exemplo, tem mais interesse na área da saúde, vai cursar trilhas mais focadas para essa área, alunos que tenham mais interesse na área de engenharia vai cursar trilhas mais focadas nessa área, muito focados, por exemplo, em matemática e em física, na saúde mais em biologia. Depois, quem quiser seguir uma carreira na área de sociais aplicadas, então, por exemplo, seguir para direito, para administração, também vai trabalhar com conteúdos mais específicos dessas áreas, a área de artes, por exemplo, né, muito mais focada em linguagens, e o Brasil não tinha isso, né? Ao mesmo tempo, o país tem matrículas, por exemplo, na educação profissional de nível médio muito baixas, né? A gente tem 8% de matrículas na educação profissional, enquanto os países desenvolvidos chegam a ter 50%, 60% de matrículas na educação profissional, que é aquela matrícula que já permite uma carreira já no ensino médio, de tal forma que o estudante, ao deixar o ensino médio, ao encerrar o ensino médio, se tiver interesse, já pode ir para o mundo do trabalho, né? Então, na verdade, nós tínhamos um ensino médio muito padrão. O que nós olhávamos nesse aspecto é que muitos estudantes, por exemplo, acabavam sequer tentando ir para a universidade, quando a gente olha o ensino médio como um todo, né, principalmente da rede pública. Para vocês terem uma ideia, 40% dos concluintes do ensino médio sequer se matriculavam no Enem para seguir uma carreira universitária. Então, na verdade, o ensino médio, que era todo focado para formar para a universidade, ele acabava também não dando conta disso, né? E aí os índices de evasão, os índices de desinteresse no ensino médio pela compartimentalização, a forma superficial que você lidava com os conhecimentos nessa etapa da educação básica, faziam com que ele fosse absolutamente sem sentido para muitos jovens, o que acabava levando a muito abandono, a repetência nesse período, né? Então, esse talvez sejam os principais pontos, né, observados, além do que quem quisesse seguir, por exemplo, uma carreira profissionalizante, tinha que fazer o ensino médio normal e depois ia fazer também uma carreira profissionalizante, ou seja, aumentando a carga horária, né? E muitos desses estudantes que teriam interesse numa carreira profissional, já de nível médio, não podiam ficar a tempo integral na escola. Então, todos esses pontos levaram a uma observação. Na época, eu fazia parte do Conselho dos Secretários de Educação, né, estaduais, e a gente identificou todos esses pontos a partir de uma série de pesquisas que nós fizemos, e numa conversa com o Ministério da Educação começamos a dialogar
sobre as possibilidades de mudança do ensino médio que depois vieram através de um projeto de lei, o 6840, que se transforma mais tarde, ou é incorporado na medida provisória, né, que levou à mudança do ensino médio através da Lei 13.415. Inspiração, quase todos os países do mundo têm bons ensino médios, né, desde dos sistemas de educação profissional muito fortes, por exemplo, no ensino médio na Alemanha, na Suíça, até questões de organização diferentes, né, do ensino médio que podem ser vistas em países como países da Ásia, Estados Unidos, Canadá, a própria Finlândia, que trouxeram muitas contribuições para o desenho da arquitetura do ensino médio que o país tem, mas agora é uma definição mais clara de currículo que vai fazer a diferença. Quando eu fui à Finlândia visitar escolas lá, eu fiquei muito encantada ao visitar escolas de ensino médio, em que o aluno já podia escolher também no início do ensino médio se ele queria optar por um ensino médio mais acadêmico, e aí dentro desse ensino médio acadêmico ele podia escolher o nível de aprofundamento em cada uma das áreas do conhecimento, mais em matemática, menos em humanas, enfim, ou se ele queria ir para um ensino técnico, que no meu entendimento, pelo menos na minha percepção, no Brasil, acho muito disso que você falou, nunca teve talvez um papel tão protagonista na vida dos alunos de ensino médio, sendo que lá as escolas que eu visitei de ensino médio na Finlândia eram tão boas quanto, tão robustas quanto as escolas do ensino acadêmico, digamos assim. Então, que existia uma valorização muito, muito parecida, muito equânime entre essas duas opções, e eu fiquei muito encantado com essa possibilidade do aluno poder escolher, de fato, que era o interesse dele para ele poder estudar, porque quando se fala, obviamente, do público, você tem o problema da evasão. Isso não pode acontecer no particular, não pode acontecer, né? Enfim, não acontece tanto no particular a evasão, mas acontece um desinteresse gigantesco por parte dos alunos de terem que estudar matérias que não tem muito a ver, não dialogam com o que ele quer fazer da vida dele, enfim. E aí, quando a gente fala dessa questão de escolha, que acaba indo muito ali para os itinerários formativos, eu vou deixar o itinerário formativo para uma próxima pergunta. Mas o que eu tenho observado muito, que as escolas têm me perguntado muito, é como adequar a grade horária, né? Como adequar a grade de professor, porque, especialmente quando a gente fala de formação geral básica, porque a formação geral básica tem um limite de horas, né? Que são 1.800 horas nos 3 anos. Hoje, as escolas já trabalham, muitas vezes escolas particulares de maneira geral, trabalham com mais do que isso naquilo que a gente entende como uma formação geral básica, né? Porque no mais de 1.800 horas, nas 2.400 ou mais horas, é o que se considera básico. Então, um trabalho que a gente teve muito grande no currículo do Eleva foi justamente enxugar, e eu lembro muito de você falar isso comigo lá no início, que eu estava achando que nosso maior problema, nosso maior desafio ia ser o itinerário formativo. Você falando, não, o seu maior desafio vai ser formação geral básica, vai ser muito difícil enxugar tudo que você acha que deve ensinar para colocar naquela grade. No caso da Eleva, a gente está oferecendo um currículo e material para as nossas escolas, mas cada escola tem a sua especificidade, né? A sua grade específica e tudo mais. Como é que você acha que as escolas devem se adaptar para conseguir fazer essa adaptação mesmo para essas 1.800 horas de formação geral básica, adequando a BNCC, mas talvez não deixando de lado, talvez, o DNA da escola, que muitas vezes é também uma preocupação dela, né? Vou fazer uma formação geral básica igual a todo mundo? O que a minha escola vai ter de diferente? Como é que a escola pode pensar essa grade para atender a BNCC, não passar das 1.800 horas e ainda assim entregar uma formação de qualidade ali? Primeiro, vai ter muito essa lógica do desapega, né? Não imaginar que você vai ter que pegar o que você fazia em 2.400 e botar dentro das 1.800. Vai ter escolhas aí sim. E lembrar que ainda tem mais 1.200 ou mais horas, né, dos itinerários para você poder aprofundar alguns conhecimentos que você ia ter dentro das 2.400 horas que não vão estar nas 1.800, né? Isso é o mais importante, porque antes você trabalhava as 2.400 iguais para todo mundo e às vezes você trabalhava conhecimentos, por exemplo, de língua portuguesa, de matemática, de física, de química, de biologia, de matemática, sei lá, de sociologia, filosofia,
que, na verdade, não precisava ser dado para todos os estudantes. Eu acho que é muito olhar para a base nacional comum curricular. Eu sei que à primeira vista assusta um pouco, né? Puxa, como é que eu vou botar o que está ali de competências e habilidades a serem desenvolvidas da base, porque essas 1.800 horas têm relação com a base, né? Dentro dessa carga horária, né? Mas, na verdade, você vai ter que mudar um pouco o modelo mental, inclusive, de trabalho. Imaginar que aquilo que está sendo colocado na base como desenvolvimento de competências e habilidades tem que ser trabalhado em algum espaço de interdisciplinaridade. O ideal é que você, eventualmente, evite deixar muito disciplinar toda a etapa. Você até pode trabalhar com a organização disciplinar, mas saber que precisa ter o espaço de interdisciplinaridade através de projetos integradores, de espaços de integração, né? E saber que de fato você não vai conseguir reproduzir o que você reproduzia em 2.400 e 1.800. As 1.800 é uma outra concepção que vão dialogar depois com os diversos itinerários. Então, nas 1.800 vai estar aquilo que é essencial mesmo todos trabalharem, de maneira interdisciplinar, inclusive. Mas muitas das coisas que eram dadas nas 2.400 horas, elas são de aprofundamento, de continuidade, de trilhas de aprofundamento, que vão ser específicas de acordo com a carreira que o aluno vai querer seguir. Então, quem quiser seguir uma carreira na área da saúde vai aprofundar mais um pouco sobre biologia. Quem quiser seguir uma carreira na área de comunicação vai aprofundar mais na área de linguagens e assim por diante. Então, é importante olhar não de maneira compartimentalizada, tá, gente? Formação geral básica, e que é o comum para todos, dos itinerários. É olhar isso de maneira integrada, que se você fizer esse olhar, você vai ver que, na verdade, você vai continuar trabalhando o que estava nas 2.400, acrescentar coisas, porque vai ser no mínimo 3.000 horas, mas que nem tudo é para todo mundo. Esse vai ser talvez o principal exercício para todos fazerem. Não vai se deixar de trabalhar um determinado conteúdo, uma determinada competência e habilidade que você trabalhava hoje nas 2.400, mas não será trabalhado para todos agora, né? A ideia que se tinha antes, não, é que era uma coisa comum para todos, então tinha essa característica. Agora não, agora é muito essa lógica. Olha, vamos trabalhar aquilo que realmente todos devem aprender, sabendo que muitas coisas só aqueles que querem seguir a determinadas áreas é que vão precisar aprofundar e tomar conhecimento. Dessa maneira que você vai conseguir fazer essa construção. Quando a gente começou a fazer a formação geral básica, o principal desafio que eu acho que as escolas, quando forem adequar também, vão viver isso com os professores eu sou professora também, né? A gente sempre acha que também, né? Tudo a gente sempre acha que tudo é essencial naquilo que a gente ensina. Então, eu ensino língua portuguesa e redação, para mim é importante o aluno saber tudo. E esse foi o argumento que eu precisei desconstruir muito com a equipe primeiro que eu, obviamente, tive que desconstruir na minha cabeça e depois tive que começar a desconstruir com os professores que fizeram o nosso currículo, de dizer, não, mas o aluno precisa saber isso aqui em matemática. Ele precisa saber, ou você gostaria que ele soubesse porque você considera algo muito importante dentro da sua disciplina. Então, Carol, o ponto é que a gente, né, de maneira geral, quando olha, óbvio que pela formação que a gente tem, mais tempo que a gente teve de aprendizagem, indo para a universidade, pós-graduação, a gente aprendeu tanta coisa e utiliza tantas coisas diferentes que às vezes fica muito difícil. A gente gostaria que todo mundo aprendesse tudo rápido. Uhum. Na verdade, não é esse exercício. E muito é o exercício de você ensinar aquilo que é essencial e principalmente ensinar o aluno a buscar as soluções e buscar os conhecimentos que eventualmente ele não tem agora nesse momento. Tem que ter um pouco isso, sabe? Professor tem isso, sabe? Eu gostaria muito que eles aprendessem tudo, mas na verdade é que eles aprendam a ser mais autônomos, tenham alguns conhecimentos essenciais, mas que eles também possam ter acesso e saber onde buscar outras informações para a solução de problemas. É muito mais ensinar a resolver problemas, a construir o arcabouço de soluções, do que necessariamente dar todos os conhecimentos e ferramentas para ele já de cara. É sair da lógica do modo conteúdo para o modo desenvolvimento de habilidades. Eu acho que essa talvez seja a grande mudança que vem na base e que acopla agora com a reforma do ensino médio também. E só para fechar a parte de formação geral básica, em relação, você falou sobre os projetos integradores, só para deixar claro para o pessoal, os projetos integradores, eles têm esse intuito, esse objetivo de trazer uma interdisciplinaridade, só que eles podem ser trabalhados tanto dentro das áreas do conhecimento, como atravessando as áreas do conhecimento, ou até talvez preferencialmente ou não. Então, primeiro que a gente tem que olhar como é que a base está organizada, né? Então, a primeira coisa que a base coloca é a da necessidade de que você trabalhe a formação geral básica de maneira interdisciplinar.
Não estão abandonados os conhecimentos disciplinares, mas a ideia é que você desenvolva eles de forma interdisciplinar, porque os problemas do mundo são interdisciplinares, os problemas do mundo não são disciplinares. A partir daí, você vai olhar para a base, você vai verificar que eles estão organizados. A base não veio disciplinarmente, a base veio por áreas. Então, tem competências e habilidades, competências de maneira geral, mas habilidades que elas perpassam, digamos, mais do que uma disciplina. Então, esse é o olhar que você vai ter. É lógico que os projetos integradores podem ser feitos de maneira a dialogar com mais de uma área, é até interessante que isso aconteça, mas lembrar que aí tem muito mais a ver com as competências gerais do que necessariamente com as competências específicas e habilidades de área que você vai estar trabalhando. Então, num primeiro momento, o projeto integrador tem muita relação com a área, mas obviamente que você pode expandir também para integrações de desenvolvimento de habilidades e competências entre áreas também, né? Então vai depender muito do desenho que você fizer para o currículo, não existe um modelo perfeito, o importante é que ao desenhar o projeto integrador e ao olhar o desenho, se você fizer, por exemplo, um desenho disciplinar dos demais componentes curriculares, é que esse conjunto de disciplinas, de projetos integradores, de espaços de interdisciplinaridade, consigam desenvolver as competências e habilidades que estão colocadas na base. Essa é a relação importante de acontecer, né, para que você consiga identificar. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando eu vou fazer o currículo, eu pego a base, eu vou colocar lá um componente, eventualmente, que vai estar dentro, digamos assim, do meu currículo. Tá? Esse componente curricular ele vai ter que dialogar com competências, depois ele vai dialogar com as habilidades, depois eu vou fazer a transposição disso para conteúdos, para objetos de aprendizagem, que são efetivamente a forma e conhecimentos que eu vou trabalhar para desenvolver essas habilidades e competências, né? Então não importa a forma como você vai organizar, desde que efetivamente eu faça esse caminho. A competência da base está aqui, onde é que eu vou desenvolver ela? Em que componente, de que maneira eu vou desenvolver? Esse é o segredo do currículo. Do que eu já vi do desenho que foi elaborado pela Eleva, ele tem esse diálogo sim, está bem desenhado, né, e criando os espaços de interdisciplinaridade que, no meu entendimento, são adequados. Até porque, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Carol? O Enem ele vai vir muito com essa característica de interdisciplinaridade, muito provavelmente. Não, vou deixar essa pergunta por último, porque tem que segurar esse pessoal até o final aqui, que é o que todo mundo quer saber. Partindo um pouco, então, para essa parte da escolha do aluno, que vem muito pelos itinerários formativos, dado que a formação geral básica é comum a todos, e no itinerário formativo ele pode escolher. No caso, a gente fez muito isso também a partir de sugestões suas, a gente montou itinerários formativos nas áreas do conhecimento, focados em carreiras que são carreiras muito pedidas, muito concorridas pelos nossos alunos, enfim. Então, dentro das ciências humanas, itinerário para direito, ciências sociais, relações internacionais, na natureza, certamente, um itinerário de medicina e por aí vai. A gente fez com foco nas carreiras. Só que a gente sabe que os alunos são muito jovens, né, no ensino médio, eles entram no ensino médio com 14 para 15 anos, então eles podem mudar de ideia ao longo do caminho, ao longo do curso do ensino médio, o que eles querem fazer de fato, e nem sempre eles chegam à primeira série do ensino médio, já podendo escolher pelo menos alguma área, né? Então eu tenho alunos hoje em dia que estão na terceira série e ainda não fazem a menor ideia do que eles querem realmente fazer, e com 17 para 18 anos, às vezes eles mudam com 16 para 17, começa querendo fazer engenharia, mas vai para medicina, ou começa a engenharia, vai para economia, às vezes é uma área um pouco mais correlata dessa forma, mas muitas vezes no nono ano ele não tem ideia ainda do que ele vai querer fazer, só que no início, muitas vezes, dependendo do arranjo, né, de grade que a escola optar por fazer, muitas vezes no início da primeira série, do ano 1 do ensino médio, ele já vai ter que escolher pelo menos uma área. Como é que você acha que a escola pode preparar os alunos, ainda já no final dos anos do fundamental, anos finais, lá no nono ano, ou mesmo no início da primeira série? Como é que a escola pode preparar os alunos para fazer esse tipo de escolha? E mesmo orientar se ele quiser mudar depois ao longo do caminho, que ele pode mudar, mas como é que a escola pode orientar o aluno dessa forma? Tem uma coisa na base, né, que é super relevante, que se trata de uma coisa chamada projeto de vida, né? O Eleva tem isso no LIVE, né? Então, o projeto de vida, ele não deve ser algo a ser desenvolvido apenas no ensino médio. Como bem você falou, isso já deve vir sendo construído, no mínimo nos anos finais do ensino fundamental.
no mínimo, assim, lá no nono ano do ensino fundamental, mas você poderia pensar nisso, inclusive, já desde o começo do ensino fundamental. Tem várias pequenas coisas que você pode desenvolver com o estudante, em termos de habilidades, de competências, de conhecimentos que ele pode desenvolver, para começar a pensar em que carreira que ele vai seguir, e ele vai mudar. Ele vai mudar bastante ao longo desse tempo, de acordo com aquilo que ele vai conhecendo, que ele vai observando, tá? Então, é importante que isso já faça parte. No mínimo, no nono ano do fundamental, eu comece a preparar ele para essas escolhas, né? E que já no primeiro ano do ensino médio, ele tem um espaço para desenvolver de maneira mais orientada esse projeto de vida, que é conhecer, se conhecer, fazer o autoconhecimento, depois conhecer um pouco algumas áreas, quais são as áreas que ele pode optar ou não, antes de eu levar ele para uma opção mais específica, tá? Inclusive, se recomenda, muitas escolas têm trabalhado assim, de você já não colocar trilha de aprofundamento no primeiro ano. A parte dos itinerários no primeiro ano, se é algo relacionado ou com o projeto de vida, ou até com eletivas, que ele já possa escolher para começar a experimentar áreas diferentes, sabe? Ele fazer eletivas de diversas áreas para começar a conhecer o que ele vai poder escolher, ou algum serviço de orientação, algum trabalho de componente de orientação que possa auxiliá-lo nesse processo, para depois ele ir para a trilha de aprofundamento. Agora, a escola tem que estar preparada, o aluno ele vão ter alguns alunos que vão querer mudar ao longo do tempo, isso é absolutamente natural, isso não deve acarretar prejuízo para ele do ponto de vista de cômputo de carga horária, mas que a escola possa ter alguns espaços de escolha diferentes que ele possa complementar, se ele quiser, para seguir a carreira. A própria lei do ensino médio prevê a oferta, mas isso mais para a rede pública, né? Mas vale também para a rede privada, a oferta de um quarto ano de ensino médio, onde ele trabalharia competências e habilidades que eventualmente ele não teria desenvolvido, ou se ele quis escolher uma área de itinerário de aprofundamento diferente daquela que ele trabalhou anteriormente, né? Então, são várias possibilidades que a reforma permite para justamente essas escolhas diferenciadas que vão acontecer. Sempre lembrando também, né, que as nossas escolhas nunca são definitivas, né? Mesmo tendo feito o ensino médio totalmente aberto, ter passado, por exemplo, no vestibular ou ter acessado um curso superior, lá para o primeiro, segundo ano da universidade ainda acontecem muitas trocas dentro da própria universidade, né? Eu acho que isso é importante a gente ter em mente, que não ficar tão preso assim a uma lógica de escolha que seja definitiva, porque a gente vai mudando. Tem gente que termina o curso universitário e muda de carreira, né? Então, a gente tem que saber, isso é uma coisa que acontece, né, natural, a escola pode ir ajudando o estudante a fazer esse desenvolvimento, né? Eu fiz isso, né? Eu terminei o curso universitário e mudei assim que eu terminei. Eu ainda trabalhei um pouquinho com o que eu me formei, mas aí depois vem o bichinho da educação, que aí quando vem o bichinho da educação, o mosquitinho da educação, você não consegue largar. É o meu É, caso, né, Carol? Eu sou engenheiro, né, de formação e trabalho eu hoje sou com gestão comunicóloga de educacional. formação, pois é. Eu trabalho em gestão educacional, quer dizer, faz parte, é É, assim. Na é, verdade, tem pesquisas, né, que apontam, né, que eu acho que são 65% dos jovens que estão entrando na escola hoje, né, vão sair em é, profissões que não existem. É uma é, coisa muito é, diferente que a gente vai ter. é. A gente falou bastante sobre a escolha dos alunos, né? Como adaptar uma grade para os alunos se interessarem mais, as escolhas dos alunos. Só que tem um outro, enfim, como é que a escola vai adaptar para os alunos. Mas tem uma outra ponta, que é quem é que vai ensinar para esses alunos, que são os professores. Então, uma preocupação que eu converso muito e ouço muito de várias escolas parceiras do Eleva, especialmente querendo saber o que a gente vai fazer em termos de assessoria pedagógica, porque muitas escolas entendem que para a formação geral básica, enfim, vão ser os professores, digamos assim, tradicionais, mas será que são os mesmos professores para os itinerários? Como é que vai se dar essa formação? Então, como é que você enxerga que deve ser pelo menos aí o ano de 2021 das escolas, dado que a gente está falando de cronograma aí de 2022, daqui a pouco eu vou falar um pouco de cronograma, como é que deve ser o próximo ano das escolas em termos de formar esses professores, capacitar esses professores, introduzir esses professores a essa nova realidade, para que eles se preparem para, enfim, para passar isso para os alunos também. Carol, são várias etapas, né? Eu acho que
começa um pouco pelo que o Eleva está fazendo, ou seja, eu vou definir um currículo, vou começar a pensar no meu material didático que vai ser trabalhado e, a partir daí, identificar como é que está a posição dos meus professores, fazer um diagnóstico e prepará-los, inclusive, para essas mudanças que vão acontecer. Essas mudanças, elas passam desde formas de trabalho. O novo ensino médio ele vai ter muito a lógica de trabalho colaborativo, de trabalho por projeto, de integração de conhecimentos, de integração de conteúdos, de desenvolvimento de competências e habilidades, que é uma forma diferente de lidar, né? Muita lógica da sala de aula invertida, de incentivar os alunos a trabalharem de formas diferentes, não mais aquele padrão de aula tradicional que a gente tinha, muito forte. E, ao mesmo tempo, de saber que os professores terão que trabalhar dialogando entre eles também, não é mais uma coisa tão compartimentalizada como a gente imagina, né? Por incrível que pareça, o itinerário talvez vai ser o mais próximo do que tem hoje, que é o itinerário em que pese eu trabalhar também de maneira, poder trabalhar de maneira interdisciplinar, mas o itinerário vai ter mais uma cara disciplinar do que a formação geral básica, que vai ter uma concepção mais interdisciplinar, né? Então, é mais fácil você enxergar um professor atual hoje de biologia, de química, de matemática, de sociologia, dentro do itinerário, desenvolvendo aquele conteúdo que ele trabalha tradicionalmente, obviamente do ponto de vista de aprofundamento, e já dialogando com o pós, né? Do que, na verdade, na formação geral básica, onde ele vai ter que fazer uma integração maior entre as áreas, né? Para gerar isso que eu chamo do espaço de interdisciplinaridade. Observa que o projeto integrador ele não precisa ser um componente curricular. O projeto integrador pode ser algo desenvolvido dentro dos componentes curriculares em determinados momentos, né? São formas diferentes de você conceber. Isso vai exigir por parte dos professores uma forma diferente também de se relacionar. Deve ter um professor responsável por aquele projeto integrador que vai dialogar com vários outros professores que vão trabalhar, digamos, conteúdos ou habilidades específicas, né, com os estudantes. Então, essa formação, a primeira parte é definir o currículo e, na sequência, sim, tem um trabalho muito forte de formação que passa por incentivos à segunda licenciatura para muitos professores, que ele não vai apenas olhar mais só para a disciplina dele, ou passa também por formações continuadas. O CNE tem trabalhado no sentido também de aprovar diretrizes para formação continuada, que signifique formas diferentes de pensar e de trabalhar dentro desse contexto novo, digamos assim, que a própria reforma do ensino médio introduz, mas que a própria Base Nacional Comum Curricular, já desde o fundamental, também introduz. No caso do ensino médio, fica mais explícito essa lógica de interdisciplinaridade e de técnicas diferentes de trabalhar com os estudantes. Tudo para a gente sair daquilo. O ensino médio brasileiro, até pouco tempo, eu não falei isso lá no começo, mas vou falar agora, ele era meio um puxadinho do fundamental, tá? Ele é muito parecido com o fundamental, principalmente Fundo 2, né? Então, lá as disciplinas todas compartimentalizadas, focando todo mundo da mesma maneira, um professor não necessariamente dialogava com o outro, muito pouco espaço de integração. Ele era um puxadinho do Fundamental 2. Hoje não, hoje o ensino médio novo é para ser uma coisa completamente diferente. O Fundamental 2 continua com suas características, mas o médio já é para ser algo mais olhando para o futuro do que olhando para trás. Sabe? O ensino médio antes olhava mais para trás do que olhava para frente. E esse é o grande desafio que a gente tem para o ensino médio daqui para diante. É olhar o que o aluno vai precisar efetivamente para as carreiras que ele quer seguir de acordo com o seu projeto de vida. A Antônia, nossa diretora-geral, ela costuma falar que até então o Fundamental 2, né, o Fundamental anos finais, é uma versão aguada do ensino médio. É como se pegasse o ensino médio e deixasse ele diluído para durar ali 4 anos em cada uma das disciplinas. E é verdade, né? A gente chegava, hoje ainda chega, né, no ensino médio, muitas vezes a gente repete e aprofunda um pouco aqueles conteúdos que o aluno viu no ensino fundamental. E aí, agora, Carol, é super legal, né? Deixa eu aproveitar essa deixa que você falou. É importantíssimo a gente olhar para isso. Não é que necessariamente você vai trabalhar com conteúdos diferentes no médio em relação ao Fundamental 2. É só que a forma como você vai trabalhar com aquilo e a aplicação que você vai dar para aquilo é que tem relação com aquilo que eu falei. Olhar para frente, não olhar para trás, entende? E isso explica essa colocação da Antônia, né? De quais são as diferenças que eu vou ter do médio para o Fundamental 2.
E esse olhar para frente, eu deixei para o final essa pergunta, que é a pergunta de US$ 1 milhão. É, e não só para falar um pouquinho em termos de cronograma mesmo, né? De, enfim, quando que tudo isso que a gente está conversando vai de fato começar a ser colocado em prática, mas a pergunta de US$ 1 milhão é lá na frente a gente vai chegar num Enem. E esse Enem, quando que ele vai mudar? Como que ele vai mudar? O que a gente sabe hoje em termos, eu até brinco com você, né, desse novíssimo Enem, porque para mim novo Enem ainda era o de 2009, quando virou um novo Enem. Agora para mim é um novo Enem. Quando que ele vem? Como que ele vem? Enfim, o que a gente pode falar um pouco de cronograma, de passo a passo, os próximos passos aí para as escolas? Bom, a reforma do ensino médio envolve muitas coisas, né? Mudança de currículo, depois formação de professores e, obviamente, que o acesso à universidade, né? Por quê? Porque o ensino médio ele vai ter essa característica. Eu vou ter, na parte dos itinerários, dois grandes blocos, né? Um bloco profissionalizante, onde o aluno já pode se inserir no mundo do trabalho diretamente, porque ele já vai sair com uma habilitação profissional, e o outro bloco é o bloco propedêutico, né? Das 4 grandes áreas, os itinerários integrados, onde ele, na verdade, só vai ter habilitação profissional se ele passar por um curso superior. Ninguém que fizer o itinerário propedêutico vai ter habilitação profissional. Ele está formando, exatamente preparando ele para seguir carreiras universitárias. Porque a gente fala muito da carreira, né? Quando eu defini, por exemplo, o itinerário no meu ensino médio, das áreas do conhecimento ou não, eles têm que dialogar com alguma carreira, porque senão não faz sentido para o aluno. O aluno que fizer um itinerário X, ele tem que fazer sentido com a carreira universitária que ele quer seguir, né? Se ele vai seguir para a área da medicina, vai seguir para a área da engenharia, vai seguir para a área do direito, assim por diante. Bom, então é óbvio que a questão do Enem, a questão dos vestibulares, todos os programas de acesso ao ensino superior, eles vão delinear muito a forma como você vai fazer o desenho dos itinerários. Essa tem sido uma grande questão, né? Uma conversa recente, inclusive, com o MEC, né, com a secretária de Educação Básica, a professora Ilona, a gente comentava exatamente sobre isso. Está faltando um documento mais orientador sobre a questão dos itinerários que possa orientar a elaboração do Enem, que é um pedido do INEP, né? Então, esse documento está sendo elaborado. É lógico que já existem experiências e desenhos muito interessantes sendo feitos pelas redes. O próprio Eleva já tem um bom desenho para a questão dos itinerários, mas a definição do Enem, claramente, ela vai vir muito depois que esses documentos estiverem concluídos. Inclusive, existe uma previsão de recursos do Banco Mundial para que o MEC possa elaborar esse documento orientador que vai servir de base para a matriz do Enem para essa etapa. O CNE disse que o Enem e os acessos à universidade, eles vão ter que ter 2 etapas. Uma etapa que vai medir a formação geral básica, outra etapa que vai medir a parte dos itinerários. A formação geral básica, Carol, deve ter cara lá do novo Enem que você lembra, lá de 2009. Ou seja, até 2009, na verdade, você tinha um Enem onde você tinha 60, 62 questões que tinham caráter interdisciplinar. Então, o que a gente discute, inclusive com pessoas que foram presidentes do INEP, né, na época, sobre as possibilidades do Enem para o novo ensino médio, para a etapa da parte da formação geral básica, tem muito essa cara, uma cara de 60, 50 questões com essa característica interdisciplinar. Estou falando que a gente discute no CNE, não é necessariamente o que está definido no INEP ainda, tá? E a outra parte é a parte dos itinerários. Então, há quem defenda que deva ter 4 provas diárias, há quem defenda que possam ser provas disciplinares. Então, esse desenho desse Enem, ele ainda não está finalizado. Temos discutido isso, inclusive, com o próprio INEP, no âmbito do Conselho Nacional de Educação, para orientar essa elaboração das matrizes. É lógico que ele vai ter um pouco isso, né, de qual é o peso que eu vou dar para as áreas, já dialogando com as carreiras universitárias, né. Bom, cronograma para isso. O próprio CNE, quando aprovou as diretrizes do ensino médio, colocou que o cronograma do Enem vai ser definido pelo INEP. O que o INEP trabalha, né? O INEP trabalha o último dado, mas não é oficial ainda, gente, tá? Então é importante deixar isso claro, é o que a gente tem conversado, é que, eventualmente, o Enem, aquele grandão, depois eu vou falar do Enem seriado, tá? O Enem, aquele que vale para todo mundo, que seria feito ao final dos 3 anos do médio, né? Mas que vale também para aqueles que já concluíram o ensino médio, ele seria lançado em 2024. Isso antes da gente entrar na história da pandemia, tá? Então, seria lançado em 2024. O que significaria dizer que todas as escolas
deveriam fazer a virada de chave da primeira série do ensino médio para o novo desenho em 2022. 2022, primeira série, 2023, primeira e segunda, 2024, primeira, segunda e terceira. Aí você faria esse novo Enem de 2 etapas, não impedindo que algumas escolas já começassem a partir do ano que vem. Esse é o cronograma que estava colocado, dado em princípio, não oficializado ainda, antes da pandemia entrar. Recentemente, conversando no Conselho Nacional de Educação com a Secretaria de Educação Básica, a gente falou, é importante agora repactuar prazos, INEP, MEC, Secretarias Estaduais de Educação, através do CONSED, rede privada, para que se possa dar um norte mais claro sobre essa implementação. Ninguém está impedido de começar a implementar antes, desde que com os currículos devidamente aprovados, alinhados com as diretrizes curriculares nacionais, mas a gente trabalha um pouco com esse referencial, tá, de 2024 como sendo uma data importante. Agora, o próprio INEP fala agora também num SAEB anual, que seria o Enem seriado, né? E esse aí tem várias questões que estão na pauta, né? Desde que você vai tentar uma prova no primeiro ano, depois uma prova no segundo, uma prova no terceiro, isso começaria a partir do ano que vem. Aí há várias dúvidas ainda. Se na prova do primeiro ano uma alternativa é só entrar, aí seria só formação geral básica, tá? Seria só língua portuguesa e matemática, ou se seria as 4 áreas. Se no segundo ano também seria só língua portuguesa e matemática as 4 áreas, sendo que itinerários entraria só no terceiro ano, tá? Então, o INEP falava em começar ano que vem a aplicação desse Enem, sendo que aí no Enem seriado, tem vários estados que trabalham, né, com programas de avaliação seriada, Brasília é um deles, o Distrito Federal, você teria provas de 3 anos, o somatório dessas 3 notas daria uma validação para concorrer à vaga na universidade. Mas aí você teria 2 tipos de vaga, uma vaga para quem faz o Enem completo e uma vaga para quem faz Enem seriado, né? Vagas para quem faz Enem seriado. Isso tudo está em discussão, o CNE tem acompanhado esse processo, o MEC, o INEP também, e à medida que essas informações forem saindo, vai ficar mais claro, né, obviamente, para as redes, de que maneira isso vai ser implementado. Super importante colocar de que não existe na lei e na norma nacional a data de 2021 para implementar ensino médio novo, tá, gente? Que existam cronogramas estaduais, a maioria dos estados não fizeram esse cronograma ainda, para que você possa começar a implementar, mas não de maneira obrigatória para todos. Quando tiver a definição da data de quando vai entrar o novo Enem mesmo, aquele Enem grandão, aí sim, aí vai ter um momento que todo mundo vai ter que virar a chave, senão o aluno não vai conseguir fazer essa prova do novo Enem, né? Mas isso ainda está em aberto, por isso é um tempo que é super importante, mesmo com a pandemia, que as escolas preparem currículo, preparem material didático, comecem a preparar seus professores para a hora que tiver as datas direitinho, começar efetivamente a implementar. Bom, gente, a gente já está chegando aí ao nosso final, então espero que essa conversa tenha sido proveitosa para as escolas, espero que todo mundo tenha conseguido pelo menos tirar algumas dúvidas desse assunto tão extenso e tão complexo que é essa reforma do ensino médio. Com certeza as dúvidas não se esgotam em uma só conversa, a gente vai conversar muito durante os próximos meses, os próximos pelo menos 2 anos sobre isso, mas com certeza foi um pontapé inicial para muita gente começar a entender um pouco mais esse desafio que independe de pandemia. Queria te agradecer, Eduardo, mais uma vez, pela conversa, pelos conhecimentos, pelos ensinamentos. Vocês não têm ideia do quanto o Eduardo foi fundamental para a gente conseguir fazer esse nosso currículo. Prazer estar contigo de novo. Eu que agradeço, né, Carol? Foi um prazer imenso, né, poder conversar com todos e trazer essas informações. Na verdade, a questão da reforma do ensino médio é uma questão complexa, mas ela tem um objetivo super nobre. Eu acho que a gente, se conseguir fazer uma implementação adequada, a gente vai trazer um ensino médio muito mais interessante para os estudantes e, como você mesmo falou, né, que eles se tornem cada vez mais motivados, né, dentro do ensino médio para seguir as carreiras que estiverem definidas dentro do seu projeto de vida. Prazer conversar com vocês. Até a próxima.